Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael e eu tenho o prazer de estar aqui com o Carlo hoje, no nosso segundo episódio já dessa consultoria de direito imobiliário e também de empreendedorismo imobiliário, sendo que nessa consultoria de hoje nós vamos falar sobre lançamento imobiliário, pré-lançamento e sobre a Lei 4591, lá de 64. E aí, Carlos, tudo certo? Tudo bem, Rafael? É um prazer novamente estar aqui com você, orientando o teu pessoal, o meu pessoal, sobre esse mundo interessante que é o investimento no mercado imobiliário físico. Excelente, excelente. E aí o tópico de hoje, então, são lançamentos imobiliários e tudo isso que envolve esse mundo de lançamentos. E eu sei que tu já preparou aí algumas coisas para nos contar. E lembrando que aqui a gente vai buscar sempre trazer casos reais, trazer coisas muito práticas aqui. Não é isso, Carlos? Sim, eu não preparei. Eu tenho histórias para contar. Aqui a gente só coloca tópicos, então eu vou transmitir a experiência, a vivência que eu tenho aí no mercado imobiliário, principalmente observando o que é feito pelas grandes empresas, médias empresas, e aí contatando certamente imobiliárias, que é o nosso foco de coleta de informações. Tá? Excelente, excelente. E, bom, então tem algumas histórias para nos contar, né? O que poderia nos contar já de história sobre esse assunto? Rafael, por coincidência, esta semana você fez uma live muito boa que eu, por acaso, estava aguardando minha esposa chegar de um evento que ela tinha participado, então eu deitei no sofá ali, vi alguns vídeos e veio de paraquedas essa tua live que você fez sobre este argumento, lançamento e pré-lançamento. Então, isso eu posso dizer que este nosso encontro hoje servirá como um complemento daquela aula teórica que você esmiuçou perfeitamente. Você falou sobre os agentes, sobre o posicionamento, as três formas de encarar o lançamento, o pré-lançamento, os tópicos teóricos. Obviamente, você fez uma pesquisa acurada para chegar ao ponto daquele conteúdo que eu sugiro para que todos assistam, quem não teve oportunidade, vale muito a pena. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: a lei que rege o lançamento, o pré-lançamento, é uma lei muito antiga. Eu posso dizer que é precária aos dias de hoje. Precária vocês vão saber futuramente, quando a gente falar sobre um instituto jurídico chamado direito de superfície. Existe uma modernidade juridicamente de você facilitar negócios imobiliários utilizando esta nova lei do direito de superfície, que eu achei maravilhosa. Na oportunidade eu vou falar sobre isso. Que vem em contraposição a essa lei antiga precária que predomina aí no mercado, inclusive os próprios oficiais de registro imobiliário, eles são mais cômodos, eles fazem todos os registros em função dessa lei antiga, eles não exploram se atualizar, como eu tentei fazer com o oficial de registro aqui, ele falou: Carlos, eu compreendo essa tua tese aqui, é viável, só que eu não sei fazer. Só que eu não sei fazer. Entende? Então, vamos se basear nessa lei antiga que rege os condomínios em edificações e as incorporações imobiliárias, que fala muito bem sobre lançamento e pré-lançamento. A lei é clara quando diz o seguinte: somente é permitido a venda, a comercialização, a divulgação na mídia social, no WhatsApp, no Facebook, qualquer empreendimento que tenha registro de incorporação. Essa palavra pode ser um pouquinho estranha para o ouvido de muitas pessoas, mas é essa a realidade. O que é registro de incorporação? É um processo que o construtor ou o incorporador viabiliza junto ao cartório de registro imobiliário da comarca onde ele vai construir o seu empreendimento, aonde ele apresenta diversos documentos, o memorial descritivo, isso é importante,
o engenheiro, que é responsável pelo empreendimento, isso é responsabilidade do engenheiro, contratado pela construção incorporadora. Então, ele apresenta o modelo padrão de memorial descritivo, onde é descrito os principais detalhes de como será a obra. Área interna, área total do empreendimento, área útil, quantas garagens, quantos quartos, as dimensões do quarto e alguns acabamentos específicos. Por quê? Porque isso é uma proteção para o futuro comprador de que aquela construtora terá que entregar conforme está especificado nesse memorial descritivo. Perfeito? Isso aí é uma legislação que é para assegurar para o futuro comprador que ele vai comprar alguma coisa que já está previamente detalhada e registrada num dos principais cartórios de ofício a nível nacional. Então, o que é importante? Eu sei que aqui muitas pessoas já estão em fase de comprar o seu imóvel, o seu primeiro imóvel, ou o seu segundo imóvel. Muitos desconhecem dessa lei. Como acontece muito aqui em Porto Belo, uma cidade vizinha, Itapema. Eu falei com o fiscal do Cresci. Ele falou, cara, é impressionante como tem muitas construtoras que vêm de fora, somente do oeste de Santa Catarina, explorar o mercado aqui de Itapema e Porto Belo, e eles fazem lançamento assim, sem ter registro de incorporação nenhum. Eu falei, mas e o que vocês fazem? Você da fiscalização do Cresci? Infelizmente, nós somente averiguamos quando existir denúncia. Denúncia. O que é uma denúncia? Por exemplo, um casal vai lá, verifica a obra, está quase terminando, visita assim, e aí, antes de fechar o contrato, de dar alguma, ele vai ao cartório de registro e verifica se tem incorporação. Isso aí é muito raro acontecer, porque não posso dizer que 95% das pessoas que procuram imóvel desconhecem esse detalhe jurídico, que é a sua proteção. Então, as denúncias são raras, feitas por pessoas físicas. O que ocorre muito, sabe o que é? É denúncia via imobiliárias invejosas. É só assim, quem faz denúncia é imobiliária invejosa. Por exemplo, vem uma construtora e faz um projeto de investimento e ele faz a divulgação para algumas corretoras parceiras. Uma outra concorrente que não fez parte desse bolo, pô, caramba, baita empreendimento desse, eu não quero perder essa moeda. Aí vai lá no cartório de registro de imóveis e verifica que não tem registro de incorporação. Ah, eles não me colocaram nessa parelha, então eu vou denunciar. Mas é lei e o registro, né? Tá na lei isso. Não, exato, tá na lei, mas muita gente constrói sem registro de incorporação. Faz o contrato, amarra as entradas ao longo da construção, mas sem incorporação. Prédios pequenos, obras pequenas de 3, 4 unidades. Isso é comum. Isso aqui é um alerta, esse vídeo nosso aqui é um alerta justamente para as pessoas agora tomarem este cuidado. O registro da incorporação é a coisa mais importante neste processo preliminar antes da compra do imóvel em construção. Existem duas formas de abordar essa caracterização, que é o pré-lançamento e o lançamento propriamente dito, ou venda na planta. Vamos pelo mais fácil, venda na planta e lançamento. Como eu falei, antes de construir, o processo começa na prefeitura, com 3 ou 4 plantas, hidrossanitário, o estrutural, o preventivo de incêndio e a fachada em 2D. Com esses projetos, o engenheiro responsável, ou até mesmo o construtor, ele pode ingressar na prefeitura objetivando o alvará de construção. Essa é a primeira etapa. Logo na sequência, com este protocolo, ele encaminha ali no balcão da prefeitura e já recebe um protocolo. Esse é o momento que, juridicamente, ele já pode começar a construir. Ele não precisa aguardar o alvará ser aprovado, porque
Porque o que acontece é sempre algumas modificações pequenas no projeto original, e isso ao longo da obra você corrige. Mas preparação do canteiro de obra, das fundações, isso não muda. Isso não muda. Então, com esse protocolo, já o construtor, o incorporador, ele pode iniciar o processo. Agora, se ele quiser começar a vender já, Lei 4591, de 16 de dezembro de 64, o que é, Rafael? Ele tem que fazer o quê? Registro de incorporação. Exatamente. Chamar um engenheiro ou chamar uma empresa. Você lembra daquela garota que eu contratei, que é especializada em documentação registral? Existem pessoas profissionais específicas para isso. Não tenta fazer sozinho, porque é um imbróglio, é uma complicação, então é um custo necessário para você não ter dor de cabeça. Vai uma pessoa específica na parte de registro, averbações, desmembramentos, unidade. Existe. Toda cidade tem um profissional assim, ou se não, você vai no cartório de registro de imóvel e pergunta com o atendente, olha, tem alguém profissional que faz esse serviço? Eles te encaminham 2, 3, 4. E ele entra com esse processo de registro de incorporação. Não protocolo, somente quando o cartório de registro te dá este documento que a obra já foi incorporada, pronto, aí sim. Aí você dispara Facebook, WhatsApp, no site, nas imobiliárias, com os corretores, parceiros, você está seguro de que você está fazendo a coisa certa. Então, isso significa que lançamento ou vender na planta somente se passar por essas duas etapas que eu falei. Senão, é ilegal. Mas existe situações em que fazem? Existe. Tem gente que burla a lei ou por desconhecimento ou por má fé mesmo. Ele sabe que as pessoas, a maioria dos clientes dele é tudo leigo, então ele vai firmando o contrato que não devia firmar. Como eu te falei, a lei é precária. A lei é precária. Para você ter uma ideia, sabe qual é a multa que acontece nesse processo? Eu falei com o Ponciano, depois eu vou deixar o contato dele. Todo estado tem, vale a pena vocês consultarem o Cresci Regional e o telefone do fiscal que cuida dessa parte. Eu tenho o meu aqui, eu posso até colocar aqui de Santa Catarina. Se tiver da Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, se tiver alguém aqui da região, é direto para essa pessoa aqui. Tem que fazer simultâneo a denúncia via telefone e a denúncia via e-mail. Quanto que é a multa? Lembra? Fácil. Se a imobiliária não for reincidente, são 3 anuidades do CNPJ. Cada unidade em torno de R$ 1.300, 3 unidades, ou seja, em torno de R$ 4.000 é a multa. Se ela for reincidente, se a imobiliária faz esse mesmo processo, vende unidades que não foram incorporadas, duplica, passa para em torno de R$ 8.000. Então, quer dizer, veja, a multa é tão baixa, né? Dependendo do empreendimento, que as imobiliárias correm o risco. Correm o risco. Empreendimento de 2 milhões. Não, mas normalmente, construtora idônea, que tem histórico naquela região, ele faz o processo todo. Mas eu te digo algumas oportunidades que vêm de fora. Aqui em Itajaí está cheio disso aqui. Gente que vem de fora, uma família abastada, ou teve sorte na área de agronegócio. Então ele quer empreender e não entende nada, vai fazendo obra nas coxas e engana a classe baixa, engana a classe média. Eu não vou falar aqui, porque... Então, o fundamento, o lançamento e a venda na planta é assim. São esses cuidados, que fundamentalmente é para proteger o comprador. Excelente, excelente. E eu sei que a gente não combinou aqui, mas eu lembrei agora aqui do mecanismo que é o patrimônio de afetação. O que tu acha desse mecanismo? Exato. Isso aí veio com aquele caso, aquele episódio que passou no Fantástico há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, de uma empresa que a gente chamava de Dispencol. É a Incol. A Incol
Então, ela era uma empresa que vivia tomando empréstimos do setor imobiliário para construir edificações na grande capital do Rio de Janeiro, ali toda. E não entregava. E não só isso, ela cometia erros graves na construção. Em vez de usar areia, usava areia salgada do mar, areia de praia, assim, aí chegou a despencar, né, um prédio, você lembra? Então, foi com esse acontecimento que surgiu o Instituto Jurídico, pensadores da área jurídica, que instituíram esse patrimônio de afetação. O que significa isso? Significa que também é outro benefício para o comprador, mas não é obrigatório, porque o patrimônio de afetação é vantajoso para o construtor e incorporador. Por quê? Porque tem uma redução tributária significativa. Inclusive, aquele parceiro que está construindo no meu terreno, de residencial Molise, que você sabe, você conhece a história, ele, além de fazer o registro da incorporação, ele vai afetar o patrimônio para ter uma carga tributária melhor. Beleza, proteção para mim, para os clientes, ótimo, né? Então, o patrimônio de afetação significa que tudo aquilo que você vai despender da obra está afetado. Você não pode usar recursos para outra coisa, uma outra obra, ou comprar um container para uma outra obra. Não, está tudo ali, ó, afetado, todos os custos planilhados. E isso tudo é feito também no cartório de registro de imóvel. É uma segurança também para o comprador de que a empresa não vai, por exemplo, tirar recursos daquela obra para outros fins. Isso significa afetar. Excelente. E também tem o caso de, se por algum motivo aquela incorporadora falir, significa que os credores não vão poder acessar aquele bem para poder pagar aquelas dívidas. Exato. Também tem a proteção. É uma forma de proteger os compradores daquele empreendimento, que como já foi afetado, quer dizer, já está bloqueado, está blindado. Se o construtor ou incorporador entrar com uma ação de falência, não vai existir possibilidades daquele ativo financeiro ser utilizado para pagamentos de credores, mesmo se for trabalhista, que é a causa top das ações judiciais contra os... Está afetado, o patrimônio está afetado. Então, aquilo, imaginemos que o construtor entre em falência, entre execução de falência, aí significa que aqueles condôminos, que aqueles proprietários, assim, poderão escolher uma outra construtora naquele mesmo CNPJ, porque abre-se um CNPJ específico daquela construção e toca o barco. Em Balneário Camboriú aconteceu muito isso nos últimos anos. Você não pode exigir, ó, eu vim aqui comprar, mas eu exijo patrimônio de afetação. Não pensa que é assim, não. Se tiver um bônus para você, comprador. Agora, o registro de incorporação é extremamente necessário, se não pula fora. Ah, mas é bonito. Você vai ficar naquela aí. Não pode formar contrato. Existe uma forma jurídica, sou estudioso do processo, mas isso é para construtores de boa-fé. Existe um contrato, um pré-contrato que é chamado contrato de investimento, onde você não especifica nada, que é apartamento, quantas metragens, é um contrato legal, é um investimento no mercado imobiliário de risco, de alguma coisa que será construída ali. Isso é possível, é o mesmo contrato que eu fiz recentemente com os investidores do Humberto de Residência. Você sabe que eu vou incorporar recentemente. Então, é um contrato desse tipo, é um contrato de risco que você estabelece percentuais e aí você pode captar. E esse é um preparatório para quando você terminar a execução da obra, você pode fazer o contrato de compra e venda. Mas, para que isso? Dois contratos. Por que você não faz o registro da incorporação logo? Não é verdade? Sim, sim. Excelente. E agora uma pergunta, Carlos, que foge um pouquinho aqui desse tema hiperjurídico, que é a questão de, para o investidor que quiser fazer bons investimentos, tu recomenda que ele compre imóveis na planta?
imóveis em pré-lançamento, imóveis em lançamento? O que tu acha desse mercado para o investidor que vai fazer esse tipo de... Veja, esse é o tipo de investimento para pessoas que têm poder de fogo, têm dinheiro e conhecem um pouco do mercado imobiliário. Ele se relaciona muito bem com diversas imobiliárias, porque as próprias imobiliárias, elas sabem quais são as construtoras que estão bem financeiramente, bem estruturadas, que entregam aquilo que se propõe a construir. Então, eu acho que para o pequeno investidor não é uma boa alternativa. Existia na época de inflação alta, por que agora não é interessante? Porque nós estamos vivendo um mundo econômico diferente. Para mim, não se sustenta essa taxa de juros baixa. Eu sou economista, não vou ficar explicando aqui, mas isso tem um período de vida útil que não é eterno. Nós somos um país de rentista, por isso que o capital estrangeiro foi embora pela segunda vez forte. Agora, você viu o dólar hoje? Nós estamos falando em 29 de 9 de 2020. O dólar hoje subiu mais de 2%. 5,65, gente. Bom, assuntos econômicos não é o nosso objetivo. Mas você estava falando se é interessante para o pequeno, médio investidor. Eu digo que não. Porque comprar na planta, comprar no lançamento, significa que existe um delay muito grande entre o valor que você está comprando agora e o que você vai vender no futuro. Porque quem compra na planta, no lançamento, geralmente são investidores que estão bem entesourados, que eles ganham no spread. Eles compram barato, normalmente uns 30% do valor de venda final ou menos, porque a construtora, ao invés de entrar no mercado financeiro de juros, ele toma dinheiro do investidor para se capitalizar, construir a obra. Por isso, algumas unidades ele queima um valor pequeno. Mas, quando nós vivíamos taxa de juro alta, você tinha uma valorização maior do imóvel que ia desde a construção até o momento da venda final, sabe? O diferencial era muito grande. Hoje não. Hoje a diferença é muito pequena, sei lá, 15 mil, 20 mil, 30 mil, dependendo do empreendimento. Então não existe tanto interesse nesse tipo de estratégia como existia lá na década de 90, na década de 80. Era um investimento na planta, que o diferencial entre o preço, é chamado preço de partida, preço de disparo, que é o preço inicial, quando tem a captação de investidores, e o preço de venda final lá no futuro, quando vai vender. Então, muita gente, investidor, assinava um contrato assim, estabelecia um valor, e imagina, antes da obra ser entregue, ele já passava para frente, ele já revendia para um outro terceiro, já com lucro. Entendeu? Isso acontece, hoje em dia é muito raro, porque o diferencial de preço entre o preço de partida, de disparo, que é no lançamento, na planta, e o preço final é muito sensível. Eu vou dar um exemplo do meu ali, o diferencial que eu vou trabalhar a incorporação, o que é? 30 mil. Sim, não tanto. Talvez lá em 90, lá por 2000... Uma inflação, exato. Apartamento que você começar com 200, era vender a 400. Ganho. E aí chovia de investidores. Agora não. Agora existe um equilíbrio melhor. Não existe um delay muito grande entre os dois preços. Agora é assim, então não existe tanto interesse. Entendi. E é uma questão também de momento da economia, né? Mas isso não significa que talvez... Sempre. O mercado imobiliário é o primeiro que reage a qualquer impacto, o impulso da economia. Você veja agora, nós estamos num momento que vai começar o pós-pandemia. O mercado imobiliário já está bombando de novo, não como estava em janeiro desse ano, mas está faltando ferro. Os preços dos insumos já estão aumentando. Você está vendo nos sites imobiliários que o mercado está assim. É uma pressão para o governo de que ele vai aumentar o preço. Ou seja, as empresas não estão mais absorvendo os custos do dólar, porque muitos insumos são lastreados em dólar, né? São comprados no exterior e cotados em dólar. Então vai chegar uma hora que vai ter que ser repassado ao mercado. Quando se está
em recessão profunda, como estávamos há uns 3, 4 meses atrás, que não girava, somente poucos negócios, poucos segmentos surtiam efeito, é chamada inflação reclusa, retida. Os empresários absorviam o impacto do aumento dos preços via dólar e não repassavam, repassavam muito pouco. Agora não, agora chegou uma hora, gente, 5,65 dólares. Que apodrecida deu a nossa moeda, fala a verdade. Tá, né? Abaixo. Que saudade do $1, R$1, Fernando Henrique Cardoso e taxa de juros 40% ao ano. Que saudade. Né? Adiantou todo esse plano real, moeda forte. Pô, em relação a quando foi implantado o plano real, 450%. 1 mais I elevado a N. Todo aquele sacrifício, moeda forte, investir em permanência do capital estrangeiro aqui para fomentar a indústria. Eu não sou PSDB, mas eu analiso, eu como economista sou neutro, eu analiso diversos planos econômicos, diversos presidentes, mas o que chegamos a esse ponto é absurdo. Vai ser um governo somente de benesses ao pequeno, em termos econômicos, assistencialismo ao extremo, porque não tem emprego, não tem investidor estrangeiro aqui para investir. Você vê a Bolsa como é que está, né? Hoje, 90 chegou a 106, eu falei para os meus amigos, vocês que estão na Bolsa tiveram a coragem de pegar esse vende, porque vai vir tombo, olha, 94 hoje, 1.000 pontos. Bom, mas para de falar de economia, nós estamos falando aqui em imóveis. Pois é, canal econômico é no outro, é lá na CR2. Aqui nós estamos falando sobre imóveis. Pois é, vamos voltar então para a incorporação. Vamos voltar. E aqui a gente busca trazer... Agora faltou eu completar, você gosta de história, né? Faltou o outro lado da moeda, que é o pré-lançamento. Pré-lançamento. Essa é uma estratégia que até eu vou utilizar futuramente. Depois de eu fazer essa obra, eu já tinha um projeto em mãos. Projeto que é o meu plano A. O que eu vou construir é o meu plano B. Que eu me reinventei, eu contei a história para você. Fui nessa pandemia, como aconteceu com muitas pessoas que se reinventaram, né, o seu negócio, o plano de negócio. Eu ia construir um local para morar. 3 unidades, 2 embaixo, em cima com 260, 270 metros quadrados, com piscina, com todo o luxo possível. Eu ia vender as 2 unidades de baixo, ia morar em cima. Aí veio a pandemia. Eu falei, opa, não dá. Mas não é que eu não vá construir. Eu vou utilizar, mas no futuro, não agora, porque agora meus esforços estão nesse plano B, a incorporação com meus parceiros investidores, é de eu utilizar a lei 4591 de 64 para fazer um teste de mercado via pré-lançamento. Eu vou contar uma história para vocês entenderem mesmo. Você gosta de história, né? Eu vejo que você gosta muito de história. Então, vamos lá. Você é um grande contador de história. Eu vi os vídeos teus que você transmite bem. Você tem o dom disso daí também. Contar um relato a nível de história. Mas, então, vamos lá. Eu não sou como você, não chego aos teus pés, mas eu vou tentar contar a minha. Tem uma grande construtora aqui na cidade de Itajaí, que eu todo dia, quando eu ia para o centro, eu passava em frente a um grande terreno. Devia ter 15.000 metros quadrados, se não mais. Ficava num trevo, num grande bairro aqui, próximo do centro, bairro São Judas. E aí eu vi começar a movimentação de terra, tratores para lá e para cá. E um grande outdoor na frente ali desta rótula, eu pegava a rótula, depois ia para o centro. Aí, um artista famoso, dizendo que ali ia ter um empreendimento, Mendes Cibara. Você olhava ali, passava de moto, poxa, isso é uma coisa grande, né? Aí passa 1 mês, 3 meses, aí para a movimentação de terra, o mato começa a subir de novo, aquele outdoor é substituído por um outro, de uma outra coisa, e você vê, pô, o que está acontecendo aqui?
Mendes Cibara. Será que a Mendes Cibara faliu? Não. Isso é o fenômeno do pré-lançamento que não vingou. Gente, o pré-lançamento, ele é uma forma sutil de você testar o mercado para ver se aquele empreendimento que você vai construir ali, existem investidores ou futuros compradores interessados. O que é um pré-lançamento? Eu só tenho um projeto, nada de documental, eu nem entrei na prefeitura para pegar o alvará, muito menos no cartório de registro de imóvel, para pegar o registro de incorporação. Não, eu estou com o projeto, estou com uma ideia, tenho o terreno é meu, é um ativo da construtora. Eu vou fazer um teste. Vou fazer algumas campanhas, mas não, você sabe que não pode fazer campanha de venda. Você vai fazer uma campanha junto às imobiliárias, top, parceiras, que elas que são os intermediários que ligam os investidores ao construtor incorporador. Eles que conhecem. Aí, o que eles fazem? Eles fazem, normalmente, marcam um coquetel de pré-lançamento, convidam todas as imobiliárias parceiras assim, e para trazer os investidores. Coquetel, em hotel, em grandes salões, e apresenta o empreendimento. E aí é que são elas, com todos esses custos iniciais de marketing, de divulgação, de comes e bebes. Aí vai lá, chega a ver quantos. Trouxemos aqui 500 pessoas, 5% só se interessou. Tá? Aí o que acontece? Gente, eu não vou para frente. Para que eu vou colocar dinheiro em alguma coisa que eu gostei, mas o mercado não está num momento de aceitar? Aí o que acontece? Ele para. Certo? Isso é chamado pré-lançamento. Pré-lançamento é uma forma de você testar o mercado de construtor e incorporador. Ele testa o mercado para ver se aquele produto que ele pretende construir e entregar tem aceitabilidade. Às vezes é um projeto tão bom, mas o momento econômico não está propício para mercado imobiliário. Naquela época ali, que eu passei na Mendes Cibara, a taxa de juros estava alta. Estava altíssima, renda passiva, investidor. O mercado imobiliário, ele é muito conflitante com juros. Porque agora a gente vê muita gente, a febre da kitnet, viver de renda, porque os juros estão baixos. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos ter um capítulo sobre isso. Que aí dá para ter uma renda. Agora, se voltar a ter os juros normais que o Brasil tem, inverte o processo. É que essa folia, eu gostaria que vocês entendessem, vocês estão vendo, estão interessados em kitnet, é justamente porque a curva de juros entrou em queda. E a curva de juros estando assim, o mercado de pequenos empreendimentos, tipo kitnet, está assim. É uma febre momentânea, transitória, que é justificável assim. Então, completando sobre o pré-lançamento. Como eu falei, eu tenho um plano A. Plano A que eu falei, não, eu não vou fazer porque eu acho que esse preço, pela pandemia, que eu ia começar em outubro desse ano, o plano A, imagina, aquele top, aquela área para mim morar, eu vou fazer o quê? Eu tinha dinheiro para construir, mas como é que eu vou mobiliar? Eu precisava da venda dos de baixo. Eu acho que o preço de venda que eu ia trabalhar não ia ser compatível para o momento e para o bairro que eu ia construir, que é a Murta. Foi daí que eu parei. Eu não vou construir, mas vou fazer o pré-lançamento no futuro para testar o mercado. Aí eu vou de imobiliária, vou com a malinha, eu vou fazer um vídeo institucional com imagens, com foto, com todos os bônus possíveis, vou contratar design de interior, vou investir em marketing. Porque são 3 unidades. Se eu vender uma bem, ou vender 2, pronto, já faço. Pré-lançamento, né? Pré-lançamento. Eu vou investir em marketing, eu que vou vender o meu empreendimento, eu vou com gerentes de vendas, vou fazer treinamento, palestra, mostrar, ver se interessa, já começa a tentar captar interessados. Se não, o que eu faço? Não, aqui eu vou construir outra coisa. Se deu certo o projeto B, por exemplo, vou construir
construir o projeto B. Vou morar numa outra coisa, num outro terreno, aí só construo a minha, acabou. Entendeu? Então, fazer pré-lançamento... Você lembra que eu contei uma história de um cara que estava construindo Minha Casa Minha Vida? Pô, construiu legal, aí comprou outro terreno, construiu outro. Quando eu fui conversar com um parceiro imobiliário meu, ele falou que o cara estava nessa toada Minha Casa Minha Vida, aí comprou um terreno no local, comprou. Olha só, comprou o terreno no local melhor, foi construir coisa melhor, sobrado, e 2 ao mesmo tempo, em vez de construir um, testar, não. O cara estava quebrando. Estava vendendo a caminhonete para não pegar dinheiro emprestado. Por quê? Se ele tivesse feito pré-lançamento, tudo bem, compra o terreno, mas faz um pré-lançamento. Visitas imobiliárias, vou construir assim, fala com alguns parceiros, vê se alguém está interessado, faz uma lista, isso é importante. Lista de interessados, lista de espera, vale. Você faz um pré-lançamento que não vale é fechar contrato. Lista de interesse, sem pegar dinheiro antecipado. Às vezes o mercado está tão ativo, falou, opa, aí eu entro. Aí já faz o registro da incorporação rapidíssimo e já começa a ir buscar contrato. Ok? É isso, muita gente quebra por causa disso, trinca porque não toma esses cuidados que nós estamos falando agora. Gostou da história? É assim, a história real é assim que funciona e você utiliza o pré-lançamento como seu modo. Por quê? Se eu fizer essa pesquisa, fico 3, 4 meses, vê que não vinga, não está interessado, o que eu faço? Não gastei nada. Gastei o quê? Algumas imagens com a design de interiores para fazer o meu book de vendas, o vídeo institucional do empreendimento, gastei mais em vez de colocar dinheirão e chega no final e não vende, não tem preço, não tem mercado e está muito caro para a área. Certo? Mas, Carlos, mas aí se tu fizer esse pré-lançamento e ninguém mostrou interesse, ou pouquíssimas pessoas mostraram interesse, mas tu já tem o terreno, tu já comprou o terreno. O que tu sugere? Que a pessoa faça um outro projeto? Sim, exato. Falei isso há poucos instantes atrás. Tá. Talvez eu tenha falado muito rápido e você não captou. Eu falei, se não vingar, aquele terreno está disponível para fazer outra coisa. Ou para colocar à venda, ou fazer permuta, ou se não, uma construção com custo menor. Como eu estou fazendo, não estou no plano B, que é um público que você sabe, não posso falar detalhes porque é exclusividade. Só depois que tiver já em andamento que eu posso abrir aqui, porque senão vem um concorrente já e pum, e faz a mesma coisa. Nesse plano A que tu fez, Carlos, tu chegou a fazer um pré-lançamento, então? Não, eu ia construir, veja só, porque eu queria morar. Moro de aluguel aqui há quase 30 anos. Minha esposa também, querendo que a gente tivesse a nossa coisa própria, eu falei, não, eu vou construir, justamente porque você vai naquela euforia, o mercado estava em boom antes da pandemia. Aqui na nossa região era impressionante. Qualquer coisa que se produzia aqui se vendia, era absurdo o que se vendia na planta, é absurdo. A pandemia serviu justamente para você dar uma puxada no freio e meditar melhor. Eu falei, não vou construir. Aí num belo dia, voltando àquela história, num belo dia, eu estava aqui 3h30 da manhã, cochilando, eu durmo pouco, eu não tenho Smart TV, tenho Chromecast, deixei ali alguns vídeos do YouTube mercado imobiliário, aí falava sobre kitnet, sobre projeto ali, aí eu acordei para ir no banheiro, aí quem é que estava ali na TV? Esse que vos fala aí do lado, entrevistando o colega Fabrício, empreendedor, e assim foi. Aí eu vi sobre a incorporação imobiliária, vocês durante 1h e pouco, 1h30 quase, falaram sobre isso, e eu estava assim, né, quase dormindo, eu falei, não, para o Rafael ficar 1h30 ali falando é porque a história é boa. Aí no dia seguinte assisti 2 vezes, e vi o vídeo inteiro para captar bem, para entrar por osmose mesmo. Tá aí uma alternativa, um plano B para mim. Optei em não construir o plano A, mas caramba,
eu quero construir, eu sei que... Aí eu fiz todo o programa de incorporação, graças a você, que me deu esse despertar assim. Lembra o que o Fabrício falou? Uma frase que ele falou assim, agregar investidores. Eu falei, poxa vida, você agregando investidores numa incorporação, você reduz o risco. Você ganha menos, mas você compartilha lucros e distribui o risco. Como é o meu primeiro empreendimento, eu tenho terreno assim, vou entrar no mercado imobiliário, é a melhor forma de ingressar nesse segmento. Inclusive, orientei você. Você pode pensar aí no futuro. Você tem muitas pessoas que gostam do teu conteúdo, pequenos investidores, e a forma de pequenos investidores empreender é dessa forma, se junta, intestado por um incorporador, e ele toca a obra, logicamente tem a sua remuneração, e vocês fazem o empreendimento junto, participam junto, fazem vídeos, fazem lives. É a forma mais correta, tá? Isso deixa eu entendo de legislação, em ter formado em direito imobiliário. Parece que teve uma pessoa que você entrevistou que ele comentou sobre uma forma de você se associar, um grupo de investimento. Ele falou um termo que juridicamente não é legal. No meu TCC, de formação de negócios e empreendimentos imobiliários, eu fiz uma empresa de empreendimentos imobiliários, junto com investidores. Era da mesma forma com que esse garoto estava falando. Só que no Brasil, isso foi antes desse negócio dos fundos imobiliários entrarem em voga aqui, que é algo novo, é um investimento mais novo, que existe investimentos em fundos imobiliários no Brasil, que começou a ser regulado pela CVM. Isso significa que quando você objetiva investir no mercado imobiliário e colocando investidores, montando um fundo de investimento, o cara falou um grupo, fundo de investimento, não pode. Não pode porque a legislação é criteriosa, passa pelo crivo da CVM e não dá. A única forma legal, jurídica, por isso que eu sou assessorado por um escritório de advocacia em direito imobiliário aqui, tá? Me orientando em todas as etapas desse processo. Quando você quiser trabalhar junto com investidores teus, parceiros que acreditam em você, e você tem um empreendimento viável, qualquer que seja, kitnet, aluguel de galpão, construir para alienar, para vender, ou qualquer outra coisa, você tem que utilizar a incorporação imobiliária e usar o contrato de parceiro investidor. Mais detalhe a gente pode, se vocês se interessarem aí no grupo, posso assessorar vocês muito bem, que eu estudei muito isso antes de entrar nesse projeto de incorporação. Estou estudando isso desde o ano passado, desde meados do ano passado. Excelente, excelente. Pois é, podemos marcar um dia de conversar. Mas vocês estão vendo se é interesse, porque eu acho que você pode aproveitar essa tua expertise, esse teu canal, esse teu portal de educação no mercado imobiliário, e você, junto com investidores que gostam do teu conteúdo, montar alguma coisa. Porque investir em mercado imobiliário, gente, é complexo, como eu falei em outras ocasiões, porque envolve muito documento, envolve muito dinheiro. Envolve muito dinheiro. Pô, comprar um terreno aqui é 200 pau. Aqui em Itajaí. Coisa que eu comprei a 40 mil reais há 8, 9 anos atrás. Hoje... do jeito que está a escassez dos terrenos aqui, como eu falei que Itajaí superou Florianópolis, Itajaí não, Vale do Itajaí superou Florianópolis em turismo, aqui Itajaí virou um canteiro de obra, nunca foi assim nos últimos 3 anos, virou um canteiro de obra. E a escassez dos terrenos estão cada vez maiores, por isso que reflete no preço. Com certeza, com certeza. Eu estava falando sobre o seu portal. Então, a forma sadia de ingressar no mercado imobiliário, investindo com pequenos poupadores, pequenos investidores, é se juntando e fazendo uma organização juridicamente correta pela legislação, direitinho, os tipos de contrato com o investidor, os contratos de venda do empreendimento, tudo feito de uma forma justa. E aí sim, aí quando
der resultado, der lucratividade, pagando-se todos os custos e os tributos, ok? Distribui-se o lucro. Vocês maturam essa ideia, eu posso auxiliar vocês dando assessoramento de bel prazer. Pro bono. Sabe o que é pro bono? Mas por isso que eu falo, gente. Aí o pessoal me pergunta, cara, por que você faz isso gratuito? Porque ajudando vocês me ajuda a ser melhor naquilo que eu faço. Entendeu? Eu tenho uma meta, tenho um objetivo, tenho minha rentabilidade aqui. Lógico, se alguém quiser algum assessoramento pessoal, particular, jurídico, eu presto consultoria assim. Agora, mas para o grupo de vocês, algo específico assim, sobre a incorporação montar, eu posso auxiliar. Inclusive, tem os meus próprios vídeos no canal, quando eu comecei a abrir para investidores. Não tem o meu portal ali, que você faz parte também do grupo seleto de vídeos especiais, mas qualquer um pode acessar o meu canal sobre a incorporadora CR2, onde eu mostro as etapas do processo que nós estamos trabalhando. E a chamada de capital para os meus investidores é no dia 1, 2 e 5. Eu já tenho 20 interessados, 18 já efetivos, com contrato já assinado, e 2 em lista de espera. Lista de espera significa se alguém não integralizar a sua cota pré-reservada, dará aí direito a outro que está em lista de espera em absorver, em adquirir essas cotas. E se não chegamos ao valor, eu mesmo integralizo. Né? Excelente, excelente. Pô, cara, no mais, valeu aí pela disponibilidade de nos ajudar futuramente, se for rolar algum grupo de investidores para fazer alguma incorporação. Sim. E certamente vou te procurar, vou te perguntar, porque eu vou ter algumas dúvidas, com certeza. E aí desse assunto todo que a gente está fazendo aqui, lançamentos, pré-lançamentos, tem mais alguma história que tu já tinha pensado em nos trazer? Eu acho que essas histórias deu para fundamentar bem o conceito e a diferença entre uma e outra. E para quem quer empreender, imagina alguém que tem um pequeno recurso, está pensando em construir. 2 coisas importantes. Faça pesquisa antes e faça um pré-lançamento para ver se tem aceitação. Porque você corre o risco de construir alguma coisa aí, nada de compradores. Aí você vai ter que queimar a preço inferior ao custo da obra para fazer caixa, aí é complicado. Mas pessoas se juntam mesmo, um tem o terreno, o outro tem um pouquinho de dinheiro, o outro tem um carro, os 3, eles podem construir alguma coisa e vender. Essa é uma forma, sabia? Distribuir risco, porque mercado imobiliário envolve alta soma, não tem jeito. Tá? Com certeza, com certeza. Eu acho muito legal essa ideia de juntar parceiros e fazer investimentos com parceiros. E com certeza Quando eu cheguei, tem uma outra história. Quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, quase 30 anos atrás, eu vim da Itália, né? Fui formado em economia, mestrado em economia, e eu casei aqui, Balneário Camboriú, não conhecia, comecei a andar assim, e via pequenos predinhos de 4 andares, assim, em frente à praia. Tá, fiquei curioso com aquilo, porque geralmente em frente à praia, aquele baita estrutura, e tinha aqueles prédios de 4, 5 andares. Aí eu procurei saber quem era o proprietário. Assim, não, esse aqui é um grupo de médicos lá de Chapecó, que eles se juntaram, construíram, e cada um na sua. Entendeu? Excelente. Aqui também, professores universitários, eu sei disso. Antes de eu sair da Univalle, eu fui para a carreira solo, mexer só com os meus investimentos, eu sei que tinha professores que se capitalizavam para investir junto, compravam o terreno, construíam um predinho pequeno e vendiam. Você pode fazer muito bem isso aí. Escolhe um nicho de mercado, escolhe um empreendimento. Eu não sugiro aluguéis. Porque quem gosta de empreender no mercado imobiliário, vivendo de dividend yield, que é o aluguel, tem os fundos imobiliários aí, que não quer maturação, você já vai rendendo. Tem aluguéis para logística, para hospitais, para shopping. Perfeito?
No seu caso, no caso do grupo, tem que ser algo como eu estou montando, objetivando alienação, tá? Venda. O ganho grande é nisso daí, é na venda. Porque se você for para alugar, vou colocar salas com medo para alugar, você vai se incomodar com o aluguel, gente. Nós vamos falar sobre isso quando abordarmos kitnet, né? Mas eu acho que é isso, né, Carlos? Acho que é isso. já Temos outras aí. oportunidades para falar sobre muitas outras coisas, mas hoje nós falamos sobre 3 fortíssimos assuntos importantes que o pessoal vai se enquadrar certamente. Compra de imóvel, na planta, pensando gente em fazer, construir kitnet, e empreender com o Rafael Jansky, futuro incorporador da Educar Imóveis. Educar Imóveis Inc. Incorporation. Verdade. É isso aí. Bom, mas então tá, Carlos, brigadão aí pela tua presença hoje aqui. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário nos dizendo o que tu achou. E na próxima a gente se vê de novo. Então É tá, isso aí. Carlos, até mais. Um abraço, até a próxima.